Conheça a história bíblica de Rispa, uma das concubinas do rei Saul. Antes peço que se inscreva no canal e ative o sininho. A história de Rispa ficou conhecida na Bíblia por causa de sua dedicação em proteger os corpos de seus filhos mortos. Rispa era uma levita, descendente de Aia. Isso significa que Rispa era estrangeira. O texto bíblico diz que Rispa foi mãe de pelo menos 2 filhos, Armoni e Mefibosete. Aqui é importante ressaltar que esse filho de Rispa, chamado Mefibosete, não deve ser confundido com o Mefibosete, que era filho de Jonatas. Depois da morte de Saul, Abner, que era o comandante do exército de Saul, tomou Rispa por esposa. Isso acabou gerando uma discórdia entre Abner e Esbozete, o filho de Saul, que foi seu sucessor no trono de Israel, embora por pouco tempo. Isso aconteceu porque, ao ver que Abner tinha tomado Rispa como esposa, Esbozete temeu que aquilo fosse o movimento de Abner para ocupar o trono de Israel. Na antiguidade, não são poucos os casos de comandantes de exércitos que acabaram se tornando rei de uma nação após alguma conspiração. O desentendimento entre Abner e Esbozete acabou ajudando o rei Davi. Mais tarde, o reino de Israel foi castigado por uma grande seca que durou 3 anos. Essa seca ocasionou uma crise de fome que trouxe problemas para o reinado de Davi. Foi em meio a esse conflito étnico que o drama da história de Rispa começou. Isso porque entre esses homens que foram entregues por Davi aos gibeonitas estavam os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete, além dos 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Como Davi havia prometido proteger a descendência de Jonatas, ele excluiu Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul, e entregou os 2 filhos de Rispa, que havia sido concubina de Saul, para morrerem juntamente com os netos de Saul através de sua filha Merabe. O texto bíblico diz que os gibeonitas tomaram esses homens e os enforcaram no monte perante o Senhor. A Bíblia diz que quando seus filhos foram enforcados, Rispa pegou um pano grosseiro e fez um abrigo sobre uma rocha próximo ao local onde estavam os corpos que ficaram expostos. Então ela montou guarda diante dos corpos de seus filhos e impediu que eles fossem devorados pelas aves de rapina durante o dia e pelos animais do campo durante a noite. O rei Davi ficou sabendo da dedicação de Rispa em proteger os corpos de seus filhos. Nesse ponto, o texto bíblico dá a entender que Davi mandou recolher os restos mortais daqueles homens. E tal como os ossos de Saul e de Jonatas foram recuperados dos moradores de Jabes-Gileade, os ossos daqueles homens foram sepultados de forma digna no túmulo da família de Saul.